citar, como o professor falou, né, a obra que nós estamos lendo é a obra Filosofia do Direito, do Mascaro. O capítulo 12, que é o que nós estamos lendo, que nós vamos discutir hoje, ele vai tratar de uma metodologia proposta pelo Alisson Mascaro para compreender didaticamente a filosofia do direito contemporâneo, que são os 3 caminhos da filosofia do direito contemporâneo. Começar com essa frase, cada filósofo é uma filosofia, né? Como eu já disse, esses 3 caminhos eles são uma metodologia proposta por ele, didaticamente, e a partir desses 3 caminhos propostos por ele, ele vai tentar traçar um panorama geral sobre essas 3 vertentes de pensamento, que eu vou citar elas daqui a pouco, e que cada filósofo, a partir do século XIX, das revoluções liberais, vai se encaixar nelas, em cada caminho, né? Por isso que eu coloquei essa frase aqui, que apesar desses filósofos se encaixarem em um determinado caminho da filosofia, essa metodologia do Mascaro, ela de certa maneira, ela vai tirar a especificidade de cada filósofo. Por isso que ele diz lá no início do capítulo que cada filósofo é uma filosofia. E sistematizar esses filósofos em 3 caminhos, de certa maneira, tira a especificidade de cada filósofo. E dentro desses 3 caminhos vão haver o juspositivismo, que é o primeiro caminho que ele vai citar. E dentro desse juspositivismo vai haver algumas trilhas, né, dentro desses caminhos, que é o juspositivismo eclético, o estrito e o ético, né? O juspositivismo, ele tem, acho que vocês já viram, ou se não viram, vão ver ainda nas aulas de Introdução ao Estudo do Direito, ele tem como principal autor jurista o Hans Kelsen, mas também há outros autores, como Norbert Bobbio, Alf Ross, eu não sei pronunciar o nome, o Hart, o Herbert Hart. E no Brasil, dentro desse juspositivismo aqui, o eclético, vai haver o Miguel Reale, né? Aqui, acho que historicamente, né, já não está nesse livro aqui, mas está no livro de Teoria do Estado do Camilo Noda Caldas, ele vai dizer que, historicamente, o juspositivismo eclético ele vem antes do juspositivismo estrito. O juspositivismo eclético ele vai nascer no século XIX, junto com o jurista Jelinek, acho que é essa a pronúncia, na Alemanha, que ele vai tratar de teoria do Estado, só que ele não vai ficar estrito à norma, que é a característica principal e que todos esses caminhos compartilham, que é o direito atrelado à norma. O direito só pode ser compreendido se a partir de uma norma que seja jurídica. E no caso desse dispositivismo eclético, não vai ser só a norma que vai ser um fator de compreensão do direito. A norma vai estar junta de outros fatores. No caso do Miguel Reale, ele vai dizer que direito é fato, valor e norma. Então não é somente um normativismo puro. E diferentemente desse ecletismo, dispositivismo eclético, vai haver já no fins do século XIX, início do XX, o dispositivismo estrito. Esse dispositivismo estrito, ele vai considerar, aí já vai partir para o normativismo puro, vai considerar o direito como norma. Aí, como eu já falei, dentro desse dispositivismo estrito vai haver o Hans Kelsen, o Bobbio, o Hart e outros autores. E esse dispositivismo estrito aqui, ele, não sei se é comum ver assim, pelo menos pelo que eu vejo, as pessoas dizerem que o direito é o que está na norma, é o que está nas leis, embora essa seja um entendimento, digamos assim, que não é, acho que não foi o que o Kelsen quis dizer. Acho que ele separou entre ciência, direito como ciência e direito como uma realidade lá. Direito como ciência lá no Kelsen vai ser interpretado a partir da norma, mas ele como prática vai sim ser qual é a palavra? Esqueci a palavra. Circunscrito, né, de outros fatores sociais, filosóficos, mas ele como uma ciência ele vai ser caracterizado pela norma. E o dispositivismo ético, acho que já a partir da segunda metade do século XX, que vai haver mais vai ser semelhante ao ecletismo, só que ele vai ser mais como uma consolidação do dispositivismo estrito, já que, diferentemente do eclético, vão haver fatores éticos que vão estar presentes nas teorias desses filósofos. E aí, a partir dessa metade do século, acho que do século XX, vão haver os filósofos, por exemplo, o Rawls, que o Mascaro elenca ele também como dispositivismo ético, o dispositivista ético, o Habermas, Jürgen Habermas, entre outros autores, né? Aqui nesse dispositivismo ético também, eu já vi alguns autores elencarem esses autores aqui como um pós-positivista. E o segundo caminho é o não juspositivista. O caminho não juspositivista, ele não vai ficar estrito à norma como fator ali para a compreensão do direito, ele vai trazer outros fatores como poder e outras coisas. E dentro desse não juspositivismo vão haver eixos, né? Não vou dizer que são trilhas,
mas sim eixos porque dentro desse dispositivismo há uma especificidade mais assim, característica dele, porque não vai ser um movimento homogêneo de como eu apresentei aqui no dispositivismo, né? Então, nesse primeiro eixo vai haver o eixo existencial, que vai ser representado pelo Heidegger, e o Mascaro lá ele vai dizer que o Heidegger era mais como se contrapunha à modernidade e à técnica, e aí ele vai se remeter ao passado, né? E o eixo da decisão, ele vai ficar mais ligado ao Carl Schmitt, que é um jurista alemão famoso, né? E esse eixo vai se vincular mais ao poder do Estado. Tem uma frase famosa dele que é: o soberano é o que decide sobre o estado de exceção. E o Foucault, acho que alguns de vocês já viram falar do Foucault do ensino médio, ou se não ouviram, vão ouvir falar. O Foucault ele vai estar mais ligado à microfísica do poder, né? E a outros fatores também ao poder. E o último caminho para a compreensão do direito na contemporaneidade é o marxismo. E dentro do marxismo não posso estabelecer uma trilha, mas vai haver uns autores que, com base no filósofo principal do marxismo, que é o Karl Marx, que vão tentar compreender o direito a partir do século da modernidade, né? Com o nascimento do direito tal como nós conhecemos. E aí, dentro desses 3 caminhos, há os horizontes contemporâneos. Eu fiz uma tabelinha, não sei se ficou claro, que aqui é o caminho, os filósofos básicos desse caminho, no caso aqui o dispositivismo. Os 2 filósofos que vão servir de base são Kant e Hegel, e o filósofo principal do caminho, óbvio que não é só ele, mas o principal é o Hans Kelsen. E aqui o horizonte, o Mascaro vai elencar como conservadorismo e um enfoque no presente, né, como o horizonte de futuro, no caso. O não dispositivismo, ele vai ter como 2 filósofos centrais aqui para ele, como base, Foucault e o Heidegger. E o Mascaro também cita o Gadama, mas eu não coloquei aqui na tabela. O justo filósofo vai ser o Carl Schmitt, e aqui eu coloquei um asterisco no Foucault, porque eu acho, como o próprio Mascaro diz, o horizonte dele não pode ser orientado ou compreendido como um reacionário. Foucault não é um reacionário. Ele elenca como reacionário, eu acho que o Heidegger. E o Heidegger tem um horizonte, acho que político, de tipo reacionário, e um pensamento voltado ao passado. E quanto ao Carl Schmitt aqui, ele vai ser orientado como um superpresente. E o Foucault ele coloca lá como presente fragmentado, mas também como futuro, né? Eu escolhi colocar aqui como futuro. E o caminho crítico, que é representado pelo filósofo como base o Karl Marx, e o justo filósofo é o Evgeny Pachukanis, que é um filósofo soviético. E o horizonte do marxismo vai ser a transformação social e o futuro. O que seria exatamente essa corrente do direito do marxismo se eles defendem justamente a quebra do Estado? Na verdade, seria mais uma espécie de compreensão do direito, né, a partir da modernidade. Eles não vão pregar um direito socialista, porque acho que isso é até uma contradição, né, com o pensamento marxista. Então vai ser mais como uma compreensão do direito e, a partir dessa compreensão, uma espécie de superação do direito, né. E aí, acho que não há nas obras de Marx ou dos marxistas uma espécie de previsão sobre como será o direito após o que eles pregam lá, que no caso é a revolução do proletariado. Só para complementar o que o Vinícius falou, a pergunta do Pedro é maliciosa, né? Mas mostra que você entendeu de certo modo o que a gente discutiu no nosso encontro passado, que foi justamente isso, o passado e o retrasado, que foi sobre Marx e sobre Engels. Só que aqui, quando o Mascaro aborda os filósofos marxistas, ele adota um critério de classificação desses filósofos. Vejam, são filósofos marxistas, não é Marx. Então, de certo modo, a gente entra nesse problema que você acabou de identificar. É por isso que no início da discussão que o Mascaro traz sobre os filósofos marxistas, ele adota alguns critérios, que são 5. Vou falar quais são esses 5 critérios que o Mascaro adota para a abordagem dos filósofos marxistas. Veja que não é, repito, não é Marx, são os filósofos marxistas. Revolução, política, técnica, método e justiça. Repito de novo: revolução, política, técnica, método e justiça.
De certo modo, nos capítulos anteriores, o Mascaro passa por essas discussões de modo muito rápido. Aqui ele aprofunda. Por exemplo, no critério da revolução, ele fala sobre o debate entre Lenin e Pachucanes, sobre o papel do direito na revolução. Se o direito é neutro, se o direito pode ser utilizado pela classe proletariada, ou se ele é simplesmente um mecanismo de exploração e de reprodução do capitalismo. Exatamente a pergunta que o Vinícius fez no nosso encontro passado. No critério da política, entra Gramsci, o debate de Gramsci sobre a relação do socialismo com a democracia, do socialismo com a política. E também entra aqui Habermas, o papel da ação política crítica, se ela é reformista ou se ela é revolucionária. Então veja que em cada um desses critérios de discussão dos filósofos marxistas há uma polêmica e há vários autores marxistas. No critério da revolução, Lenin e Pachucanes. No critério da política, Gramsci e Habermas. No critério da técnica ou da cultura entra a chamada teoria crítica ou escola de Frankfurt, que mais tarde, nos próximos capítulos, vai ser aprofundado isso. Aí entra a relação, a recepção de Marx e de Freud da psicanálise para a discussão da técnica e da cultura. Volto a repetir, não é Marx, é a recepção que a teoria crítica da escola de Frankfurt faz de Marx juntamente com Freud. No critério 4, que é o critério do método, ou seja, da epistemologia, da dialética, do materialismo histórico dialético de Marx, há o debate já referido nos capítulos anteriores entre Lukács e Althusser. Qual o papel de Hegel em Marx? Está aí nesse debate. E por último, o critério da justiça. Aí entra um cara chamado Ernst Bloch, que fala que a justiça no capitalismo é impossível. E que a justiça possível, uma justiça do futuro, somente é possível com o socialismo. Em cada critério desse, há vários filósofos marxistas dialogando com a tradição que vem desde Marx. Agora resta a gente, nos próximos capítulos, aprofundar todo esse debate aqui desses autores e desses critérios, que são Lenin, Pachucanes, Gramsci, Habermas, Marx, Freud, Lukács, Althusser e Bloch. Veja que a coisa vai se tornando cada vez mais complexa, né? E que se a gente não entende Marx, a gente acaba não entendendo esses que vieram depois de Marx e que dialogam com essa tradição. Você adotar Marx como referencial teórico não quer dizer que você concorde com ele, dizendo que no final da revolução nós não vamos ter que ter mais Estado, direito, política, democracia. Não quer dizer isso. Você pode discordar de Marx também. Você não precisa concordar com tudo que Marx disse. É o que esses filósofos fazem. Eles tentam pensar a realidade que eles vivem com Marx, mas não sempre concordando com ele. A crítica dele em relação aos juspositivistas, ela até cita no começo do tópico que fala sobre o juspositivismo, que é a corrente que mais tem operadores, né? Ele fala isso porque é uma ciência limitada à norma, né? Eu achei interessante. Eu nunca tinha lido ele falando assim uma crítica tão exposta assim ao juspositivismo. Achei interessante. Geralmente os professores, pesquisadores, os professores que são pesquisadores têm uma visão mais crítica do positivismo. Já aqueles professores que são mais práticos, por exemplo, aqueles advogados, defensores, juízes, têm uma visão mais pragmática, mais dogmática, ou seja, positivista. Mas o que eu quero que vocês entendam, e essa é a finalidade da universidade e do primeiro período do curso de Direito, é que vocês entendam que o direito não é somente a lei. O direito é um fenômeno que vai muito além da lei. E que, se a gente quiser ser positivista, a gente não precisa se restringir a ser positivista. Você pode ser, mas você tem que
Você tem que ter ciência que quando você escolhe ser positivista, isso tem consequências. E é isso que o autor mostra. Você ser positivista estrito, você reduz a complexidade do direito, mas ao mesmo tempo você perde a riqueza do direito. Aí você tem que ver o que você quer. Mas você não pode ser aquele positivista dogmático estrito sem a consciência dessa escolha, dessa opção que você fez. E é para isso que serve a universidade. Para que vocês tenham ciência de que o positivismo é somente uma das teorias do direito, há várias outras. E pior, o positivismo é uma teoria do direito que mais reduz o direito a somente uma coisa: ao Estado, à lei estatal, a lei cuja fonte é o Estado. É uma visão limitada, reducionista. É uma visão não é simplesmente limitada, é limitadíssima. Se tivesse se Kelsen tivesse aqui, o que ele falaria para nós? Vocês têm que resolver problemas da sociedade. Quanto mais simples for a nossa teoria, mais fácil é a solução dos problemas da sociedade. É isso que o normativismo de Kelsen nos proporciona. Ele reduz a complexidade do direito para que a gente possa operar com ele como se a gente fosse um médico, como se a gente fosse um matemático. Se Kelsen estivesse aqui, ele iria nos falar isso e nos perguntar o que segue. Veja, se vocês não têm uma visão positivista, vocês aumentam a complexidade do direito e reduzem o poder de decisão para solucionar os problemas da sociedade. Então, o que vocês querem, afinal de contas? É por isso que Tércio Sampaio Ferraz Júnior, numa das suas obras de introdução ao direito, diz que há duas abordagens do direito: a zetética e a dogmática. A dogmática se coaduna com o positivismo. E a zetética se coaduna mais com essas teorias que vão além do positivismo. No início do capítulo, ele faz uma distinção entre a história da filosofia e a contemporaneidade. Por que ele faz isso? Para justificar a classificação que ele cria. Ele fala o seguinte: a história da filosofia ela é evolutiva, ela é linear, ela tem uma temporalidade. Já a contemporaneidade, ela não tem isso tudo, ela não é linear, ela não é temporal. Muitas correntes surgem ao mesmo tempo na contemporaneidade. Na verdade, é uma pergunta: o que poderia vir após a contemporaneidade, ou a gente já está vivenciando isso, essa ramificação, essas diretrizes, porque a gente percebe que não tem uma linearidade na questão, né, da evolução da contemporaneidade. Então, existe uma corrente chamada de pós-modernidade. Nessa corrente há vários autores e várias perspectivas. E elas dizem justamente isso que você falou. Após o século XX, ou justamente pelo século XX, a modernidade acabou. Ou seja, todos aqueles ideais da modernidade de racionalidade, de progresso, desenvolvimento, felicidade, caiu por terra com o século XX. Porque o século XX foi o mais sanguinário de toda a história da humanidade. Como que começou o século atual, lá os anos 2000? Começou com o atentado e com a guerra ao terror. A primeira guerra que foi... O século XXI começou com atentados e com uma guerra em resposta. E foi a primeira guerra a ser transmitida ao vivo. Vi a guerra ao vivo. E não era uma guerra normal entre um exército uniformizado e o outro exército uniformizado. Eram terroristas invisíveis e drones controlados a quilômetros de distância. Essas correntes que nasceram no século XX foram críticas à modernidade. A maioria delas nasce em 1920, 1950. Vejam que Hitler chega ao poder em 1933. E esses filósofos que nós estamos vendo aqui, a maioria vem da França, Alemanha. Então esses filósofos estão pensando um século que está desmoronando, uma Europa que está desmoronando. E, consequentemente, nós aqui também. O século XX e o século XXI são séculos de crise.
E as várias correntes que nascem nas ciências e na filosofia tentam compreender essas crises. Só que o Mascaro usa duas balizas para essa classificação dele: a visão conservadora e a visão crítica marxista. Vocês precisam entender bem isso. As balizas de tudo isso que o Vini falou aqui, são essas duas balizas, a visão conservadora e a visão crítica. Dentro dessas balizas, ele coloca aqueles três eixos, digamos assim: o eixo justpositivista, o eixo existencialista, o eixo decisionista e o eixo marxista. Vejam que tanto o eixo justpositivista, o eixo existencialista e o eixo decisionistas entram naquela baliza conservadora. E a visão marxista entra dentro da visão crítica. É importante que vocês entendam isso. O capítulo ele é simples, mas ao mesmo tempo é perigoso. Porque se você não entende aonde essas coisas se encaixam, você não entende nada do que o autor quis dizer com esse capítulo. É um capítulo curto, relativamente simples, mas ao mesmo tempo complexo. Porque se você não entende esses encaixes, a sua compreensão se torna equivocada. E nós estamos aqui justamente para que isso não ocorra. Para que a gente junto possa compreender melhor esse capítulo. Um exemplo que ele dá é sobre a extensão do direito em cada teoria dessa. Por exemplo, o direito na teoria justpositivista é um fenômeno estatal, normativo, autônomo de qualquer outra coisa. Ele é puro, já para usar um termo de Kelsen, teoria pura. Ele é puro. Por isso que ele é reducionista, porque ele busca essa pureza da norma. E em Kelsen há uma forte presença de Kant e Hegel, como o próprio Vinícius falou naquele quadro dele super didático, que ficou muito legal. Tá, mas e o direito no ponto de vista existencialista ou decisionista do aspecto do poder? Aqui o direito é reduzido à decisão, é reduzido ao poder. Ao contrário de Kelsen, que via o direito desde um ponto de vista puro jurídico, aqui no existencialismo e no decisionismo, o direito é político. O direito é um fenômeno que se mistura com a política, chegando muitas vezes a perder a sua especificidade e se misturando com a política, como em Carl Schmitt, por exemplo, que teve uma polêmica muito grande com Kelsen. Vejam, Kelsen e Schmitt são contemporâneos. Eles vivem o início do século XX. Eles pegam a República de Weimar, a ascensão de Hitler, a discussão sobre a Constituição. Kelsen é o criador do controle de constitucionalidade concentrado, que vocês vão ver em direito constitucional. Já Schmitt, ele é contra essa visão jurídica, porque ele diz que quem decide a Constituição não são ministros vinculados ao poder judiciário, e sim o Führer, o líder. Então veja, para Kelsen, o direito é jurídico, puramente jurídico. Já em Schmitt, ou em Heidegger, ou em Gadamer, ou em Foucault, o direito é poder. O direito está vinculado a um fenômeno de poder e que vai muito além da visão jurídica normativa estatal de Kelsen. Aqui seria, portanto, um reducionismo político. Por isso que o direito é poder. Esse poder ele pode se manifestar de várias formas, de forma democrática ou de forma totalitária, ou de forma autoritária, ou de forma ditatorial, como ocorreu no Brasil, por exemplo. E para finalizar, o marxismo, que vê o direito não como apenas jurídico, nem como apenas político, mas dentro de uma totalidade, dentro do método do materialismo histórico dialético, com suas leis de desenvolvimento da sociedade. Por isso, dentro de uma totalidade. Essa totalidade é dada a partir daquela visão que a gente viu das relações estruturais de produção e dos modos de produção em Marx, a partir da superestrutura ideológica, onde está Estado, política, religião, governo, democracia, e da infraestrutura, onde está o trabalho, a economia, a reprodução da vida concreta e social, histórica, humana. Para Mascaro, essa visão marxista é a mais completa e mais crítica com relação ao direito. A gente não precisa concordar com Mascaro. Só que se a gente discordar, a gente tem que fazer o quê?
Tem que argumentar. É só fazer um artigo, isso mesmo. Vocês são capazes. Vocês são capazes, sim. Mas o que eu quero que vocês entendam é que vocês não precisam concordar com tudo que vocês leem. Por exemplo, todos os meus livros, todos os meus artigos, todos os meus vídeos, todas as minhas aulas provam isso. Eu sou muito mais da visão existencialista do direito. Eu não concordo com o que ele fala aqui, por exemplo, sobre Heidegger, Gadamer, que eles se vinculam ao passado, que eles são conservadores, que eles são reacionários. Não concordo com isso. Então, a partir disso, ele fala sobre cada autor dessas visões. Fala sobre Kelsen, fala que Kelsen está vinculado à filosofia analítica, à linguística, à lógica, à chamada Escola de Viena, que é da filosofia da linguagem, ou também chamada filosofia analítica. Depois vem Reale, depois Habermas, depois Heidegger e Gadamer, e Schmitt e Foucault. Enfim, ele vai aprofundando cada uma dessas visões para chegar no final com a seguinte conclusão. Heidegger, Gadamer, Schmitt, Foucault, Habermas e outros dessa visão conservadora do existencialismo, do decisionismo, eles podem ser aproveitados quando em conjunto com o marxismo. Ele fala literalmente isso, mas com cuidado, pois, segundo Mascaro, esses autores são reacionários, são conservadores, são vinculados ao passado. Abre aspas. O pensamento crítico anela consigo as leituras não juspositivistas, numa perspectiva de integração, dando a elas, por conta do próprio marxismo, um horizonte progressista. Então veja que, aqui, embora ele faça críticas a Heidegger, Gadamer, Foucault e Schmitt, ele abre a possibilidade de que esses autores possam ser progressistas quando vinculados ao marxismo. Essa é a condição dele. Eu digo que não precisa ser dessa forma, vinculadas apenas ao marxismo. Eles, por conta própria, podem sim ter um potencial crítico. Isso é o que eu, Zanin, acho. Mas o que o Mascaro acha é que eles, a princípio, são conservadores, reacionários, vinculados ao passado, mas, quando em conjunto com o marxismo, podem ter um potencial progressista, de revolução, de crítica. Essa é a principal conclusão do capítulo. Um outro tipo de formulação do capítulo é o seguinte. A filosofia do direito crítica não enxerga no passado pré-capitalista uma solução melhor que o presente, como faz Heidegger e Gadamer. E também não se conforma com o presente, nem advoga sua exacerbação, como faz Schmitt. Tampouco advoga sua fragilização, como faz Foucault. Então, o marxismo é a filosofia que aponta para a superação, para o futuro. Por isso que Mascaro se vincula ao referencial teórico da visão crítica marxista.